nós iremos ver como é que a função afim, como é que ela se comporta no gráfico. Primeira coisa, vocês precisam saber o plano cartesiano, conhecer os eixos, né, eixo x, eixo y, conhecer os quadrantes e saber localizar os pontos no gráfico. Essa é a primeira parte. Depois, identificar as coordenadas do ponto, porque se vocês não souberem identificar a coordenada, vocês não conseguem encontrar a equação da reta, por exemplo. Bom, o que a gente vai ver agora? Como encontrar a equação da reta? Conhecendo dois pontos distintos, dados os pontos no gráfico, ou apenas a identificação deles, sem estar plotado no gráfico. Conhecendo o coeficiente angular ou a taxa de variação, que coeficiente angular e taxa de variação é a mesma coisa, que é o nosso A, lá da nossa continha. Conhecendo a reta, se eu conhecer a reta, saber ali encontrar dois pontos quaisquer na reta, e por fim, saber encontrar a intersecção entre duas retas. Então, para isso, a gente vai ter o primeiro exemplo, que é, seja os pontos P1, 0 e 4, e P2, 2 e menos 3, define a lei de formação desta função. Esse é o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele deu dois pontos, que está aqui, P1 e P2, e ele pediu para definir a lei de formação dessa função. Lembrando que a lei de formação é alguma coisa do tipo AX mais B. Lembrando que A e B são números. Ou f de x igual a x mais b. Isso a gente tem que lembrar que eu vou querer uma função específica. Essa aqui é uma função geral, digamos assim, né? Bom, primeira coisa, definir o A. Quem é o A? É a taxa de variação. A taxa de variação nada mais é do que o menos y2, aqui, y2 menos y1. Menos é por causa do menos 3, menos 4, dividido por 2 para x, menos 0. Menos 3, menos 4, menos 7. 2 menos 0, 2. Então, eu tenho que o A vale, então, ficaria y igual a menos 7 sobre 2x mais b. Bom, para descobrir o b, basta eu pegar um dos pontos e substituir. A gente já viu exemplos a respeito disso. Porém, toda vez que eu tenho o zero e o número, esse daqui é o número, é o b. O b é sempre, né, o ponto b, vamos colocar aqui, não pode ser esse bzinho aqui, vamos colocar aqui o intercepto eixo y, né? O intercepto eixo y é sempre o ponto dado por 0 e b. E esse b aqui é esse bzinho aqui, ó. Então, eu tenho que essa equação é y igual a menos 7 meios mais 4. Bom, eu plotei aqui no GeoGebra o ponto 0 e 4, tá aqui o ponto A, que é o meu P1, e aqui é o ponto B, que é 2 e 3. Eu posso alterar essas coordenadas só para ficar P1, como a gente está trabalhando com P1, e o ponto B, P2. Bom, ele pediu a equação da reta. Eu já fiz a equação da reta e eu posso conferir se realmente é isso. Clico aqui no P1 e o P2. Bom, olha só, deu x, só que a minha reta deu o quê? Menos 7 meios. Então, vamos alterar essa equação. Menos 7 meios, 7 dividido por 2 é menos 3,5. Mais 4, que é exatamente o que nós encontramos ao resolver no papel. Ok? Segundo exemplo. Sejam 2, a taxa de variação, que é a mesma que a taxa de variação e esqueci, para variar. Taxa de variação e o coeficiente angular, que é a mesma coisa, da função g, e o ponto A, sendo 3 e 5, pertence a g. Defina a lei da deformação para essa função. Bom, no segundo exemplo, ele deu o coeficiente angular, que é o mesmo que a taxa de variação, e deu um ponto. Então, basta usar essas duas informações e resolver. Bom, o coeficiente angular é 2, o coeficiente angular é o A, da nossa expressão lá. E deu ponto, que é 3,5. Lembrando sempre que o ponto é dado por x seguido de y. Então, no lugar na função y igual a x mais b, eu já tenho o A, que é 2, e eu vou substituir 3 no lugar do x e 5 no lugar do y, e achar o valor do b. Então, vai ficar 5 igual a 2 vezes 3 mais b. 2 vezes 3, 6. Vou fazer passo a passo. Isola o b. Quem muda de lado, muda de sinal. 5 menos 6, menos 1. Portanto, a minha equação da reta é 2x menos 1. Ou f de x igual a 2x menos 1. Ok? Esse é o exemplo 2.
5. E vamos pegar a equação que nós encontramos, que foi y igual a 2x menos 1. Exatamente. Então, se a gente olhar a reta, ela passa pelo ponto que ele foi dado. Esse para o exercício número 2. Por fim, ele deu um gráfico, dado o gráfico, ao lado de uma função polinomial de primeiro grau, determinar a lei de formação dessa função. Ao lado, porque no material de vocês vai estar ao lado. Então, aqui a gente vai ter o ponto 2, menos 2 e 1, e 1 e 4. E a partir deste ponto, identificar qual é a lei de formação desta função. Terceiro exemplo, ele deu o gráfico, e por meio do gráfico nós temos que fazer ali descobrir qual é a lei de formação da função. Então, vamos primeiro identificar os pontos. Eu tenho o ponto A e o ponto B. As coordenadas do ponto A é menos 2 e 1. E as coordenadas do ponto B é 1 e 4. Então, a primeira coisa, descobrir o A. Quem que é o A? É o y2 menos o y1. Quem que é o B? O B. Sobre, né, 1 menos 2. Que seria a taxa de variação. 4 menos 1, 3. 1 menos, aqui dá mais. 1 menos 2 dá mais 2. Então, dá 3. Então, a equação, parte da equação a gente já tem. Então, nós temos que o A vale 1. Então, basta agora fazer a mesma coisa que a gente fez no 2. Pega o y mais b. Agora, a gente precisa descobrir o b. Pega um dos pontos e substitui o y no lugar do y e o x no lugar do x. Então, vai ficar 4. Vamos pegar o menor número. Vamos pegar o de cima. 1 é igual a 1 vezes menos 2 mais b. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos, passa para o outro lado, mais. Então, b vale 3. Ou seja, o meu coeficiente linear é 3. Então, a equação ou a função vai ser x mais 3. 1 é desprezível, ou f de x, não sei se é f que ele quer que chame, f de x igual a x mais 3. Ou seja, ele deu os pontos menos 2, que estava desenhado, na verdade, né? O ponto menos 2 e 1, e o outro ponto 1 e 4. Vamos traçar a reta e vamos ver se vai ser a mesma reta que nós encontramos. Olha aqui a reta, vamos alterar para a forma ax mais b, exatamente o que nós encontramos. Então, o GeoGebra é uma ferramenta muito útil e dá para verificar se o que a gente encontrou na resolução é a mesma que está no gráfico, ou vice-versa. Outro exemplo é encontrar a intersecção de duas retas. Para encontrar a intersecção de duas retas é muito simples. Basta a gente pegar as duas equações, como o y já está isolado. Se eu tenho um ponto que é comum a essa reta, e um outro ponto e um ponto que também é comum a essa reta, e elas se encontram em algum momento, é fácil, é só pegar e igualar elas. Então, eu vou dizer que 2x menos 1 é igual a x mais 3. Resolvo isso aqui. Eu separo o que é letra de número. Então, vai ficar 2x, o x está positivo, passa para esse lado negativo. O 1 está positivo, está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, eu vou ter 2 menos 1, 1. 3 mais 1, 4. Então, essa reta, elas encontram num ponto onde que x vale 4. Aí, se eu sei que já que um dos pontos é 4, para saber o valor de y, basta eu pegar esta reta, colocar o 4 no lugar, ou esta. Então, vamos fazer aqui, ó. O meu f de 4, para a primeira equação, é 2 vezes 4 menos 1. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Menos 1, 7. Ou, se eu tivesse pego a de baixo, f de 4 é igual a 4 mais 3. Quanto que é 4 mais 3? 7. Então, o ponto de intersecção é das coordenadas, né? Vamos colocar aqui o P de ponto. A intersecção é coordenada 4 para x e 7 para y. E a gente pode conferir isso. Vamos ver que se realmente a intersecção dessas duas retas é no ponto 4 e 7, basta eu pegar aqui, ó, intersecção de objetos, vou clicar na minha primeira reta, vou clicar na minha segunda reta, ele vai gerar o ponto D. E o ponto D tem coordenada 4 e 7. Exatamente a mesma coordenada que nós encontramos na conta. Então, é importante vocês saberem que para encontrar a intersecção de duas retas, basta igualar os dois valores ali, achar o valor para x, depois substituir e achar o valor para y.